Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Espero que sim, que você e seus familiares estejam aí na paz, ok? Vamos falar hoje de elementos importantes aí da gestão comercial, da gestão industrial. Saúde e segurança do trabalho, ok? Não só isso, vamos falar também de algumas leis aí que regem exatamente esta proteção ao trabalhador. Vamos à aula de hoje? Vamos lá então conversar sobre saúde e segurança do trabalho e riscos gerais para o trabalhador, ok? Saúde e segurança do trabalho. Lógico, o acordar já traz riscos, né? Então, o dormir, se você pensar bem, tem muita gente que acaba acontecendo um problema aí só no dormir. Então, não existe nenhuma ação livre de riscos, ok? Só que a relação trabalhador versus riscos, ela tem que ser amparada legalmente pela lei. E o empregador, ele precisa cuidar da saúde do seu trabalhador, ok? Seja ele na segurança, evitando acidentes, seja ele na saúde ocupacional, evitando doenças. Tudo bem? Então vamos lá. Constituição Federal de 88 é o marco de evolução dos direitos do patrimônio genético, assim como da defesa dos meios ambientes naturais, culturais, artificiais e do trabalho. Opa, do trabalho. Então, a Constituição de 88 foi um marco, ok, na relação aí existente entre empresa, trabalhador e saúde e segurança. Em seu artigo 7º, são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relato tirado da Constituição, ok? Redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, tem que reduzir os riscos inerentes ao trabalho, ok? Por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Então, a lei ela protege o trabalhador. Tudo bem? Este é o ponto fundamental aqui da relação trabalhista, empregador e empregado, ok? Então a lei ela protege a saúde do trabalhador. Agentes agressivos aí que vira e mexe encontra-se nas empresas. Ruído. Já imaginou aquela britadeira na rua? Ruído. Poeira. Imagina aí trabalhando numa pedreira ou com areia. Vapor, trabalhando na frente aí de algo, vamos lá, uma pizzaria, tem aquele vapor além do calor, né? Da caloria. Falta de circulação de ar. Pode pensar aí também numa mina de ouro, que você está lá dentro, embaixo, furando rocha. Calor, pizzaria, baixa luminosidade, uma mina de ouro, onde você está lá tentando, entendeu? Luminosidade, entre outros, tá? Então, são agentes causadores agressivos, possíveis causadores de algum tipo de acidente ou algum tipo de doença funcional do trabalho ou não. Okay? O Ministério do Trabalho aprovou as normas, as NRs. Então, as NRs, que são um conjunto de procedimentos voltados à segurança e medicina do trabalho. Opa! As NRs são voltadas à segurança e medicina do trabalho. É importante saber disso, ok? Que tem por alvo a atuação obrigatória de empresas privadas, públicas e governo, e desde que esses possuam colaboradores em regime CLT, seletistas, registro em carteira. Tudo bem? Segurança do trabalho, então, toda a legislação ela tem que prevenir acidentes, ok? A ideia da segurança do trabalho é exatamente essa, prevenção de acidentes. Parênteses aqui. Se uma caixa em uma movimentação, em um estoque, cai em cima de um trabalhador e lesa o trabalhador, machuca, é um acidente. Agora, se a caixa cai e não machuca ninguém, não cai em cima de ninguém, isto é um incidente. Tudo bem? Então, quando eu falo em acidente, estou falando em lesão do trabalhador. Tudo bem? Então, quando eu falo em acidente, é algo que causa lesão, que pode causar lesão. Em incidente, não tem problema nenhum com o trabalhador. É uma perda para a empresa, por exemplo.
Saúde ocupacional, prevenção de doenças, tá? Então, a saúde ocupacional, ela lida com a prevenção de doenças. É uma medicina preventiva. Por isso que a gente fala aí sobre medicina laboral, que vai tentar proteger a saúde do trabalhador antes que algo pior estoure e aconteça, ok? Então, nós temos aí segurança do trabalho e saúde ocupacional, visando estabelecer aí parâmetros saudáveis para a relação empresa-trabalhador, ok? Riscos ambientais. Ambiente de trabalho, quais são os riscos que existem? Máquinas, pode ser aquela máquina, se você não tiver o EPI adequado, EPI, equipamento de proteção individual, se você não tiver o EPI adequado, de repente você pode se lesar numa máquina. Ferramentas, um martelo, por exemplo, pode cair no seu pé. Mesmo você tendo bota, aquela bota EPI de proteção, mas pode machucar. Lesão, acidente, ok? Posturas inadequadas no trabalho, de repente você senta de uma forma diferente, você pega peso de uma forma errada, ok? Ambientes insalubres, quando está muito calor ou muito frio, tudo bem? Dentre outros aspectos aí. Segundo as NRs 5 e 9, os riscos ambientais podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Vamos ver um por um no próximo slide. Então aqui, ó, esse aqui, vamos supor que aqui seria, parece uma chuva, então ele está trabalhando de forma insalubre aqui, ok? Ele está saindo da água, está com roupa, está com pé de pato, então de repente aí é um risco que este profissional está passando, ok? No sol, ó, um outro risco aqui do calor, está exposto ao sol, exposto à estufa, a caloria aqui, não tem nenhum EPI, ó. O único EPI aqui, pelo que eu estou vendo, é o boné, ok? Aqui seria risco de muito barulho, ó, tá vendo? Ó, tá trepidando aqui, blá, 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 toque, 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 tá? E aqui também muito barulho, mas esse tem um EPI de ouvido, ok? Mas a trepidação, ó, tá vendo? E aqui também tem um outro problema, possivelmente de caloria, ou até de risco de acidente numa máquina, ok? Então, são os acidentes aí previstos pelas NR 5 e 9, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Químicos são aqueles presentes no campo de atuação da toxicologia. Então, de repente, o que estuda os efeitos nocivos decorrentes da interação substância química com o organismo. Eu não sei se você lembra daquele detalhe do Césio 137 em Goiânia. Aquilo foi um risco químico muito forte e ainda existe alguns efeitos deste problema que ocorreu lá em Goiânia. Só que você colocar no Google Césio 137, você vai ver esse problema nuclear radioativo em Goiânia, ok? Riscos biológicos, por sua vez, relacionam-se à capacidade de agentes patogênicos causarem doenças. Bactérias, fungos, ok? Eumintos. Então, de repente, alguma bactéria pode causar doença. Sei lá, um alimento. De repente, você está no seu horário de almoço, vai comer um alimento que está infectado com algum tipo de bactéria e vai prejudicar o seu estômago. Doença, tá? Risco biológico. Os riscos físicos são aqueles que compreendem danos de variáveis como ruído, tá? De repente você está trabalhando do lado de uma máquina que está fazendo muito barulho e esse ruído vai diminuindo a sua audição, é um risco existente. Vibração é aquela britadeira na rua, aquilo ali vibra bastante, ok? Temperatura, pensa aí no forno, no pizzaiolo, fazendo pizza. Pressão, temperatura, pressão. Pressão aqui a gente pode falar sobre trabalhar na altitude ou trabalhar na profundidade, tudo bem? Radiações ionizantes e não ionizantes, entre outros aí. Os riscos de acidentes são decorrentes da presença de materiais com oportunidades para causar danos. Exemplo, partes móveis expostas. Lógico que a iluminação é de suma importância, porque você consegue ter uma visão espacial. Então, a iluminação, quando é muito boa, diminui o risco de acidentes. Grave isso, ok? Quando a iluminação ela é muito boa,
diminui consideravelmente o risco de acidentes. Fora que os profissionais vão trabalhar com mais afinco, ok? Dá mais motivação. Pensa nisso aí. E arestas cortantes, como eu falei, sistemas motores desprotegidos. De repente você está numa máquina lá de corte e pode se machucar, entendeu? Dentre outros problemas aí. E riscos ergonômicos. Aí já tem a ver com postura, tá? Qual é a sua postura no seu trabalho? Qual é a sua postura assistindo esta aula? Você está jogado na cama com o computador em cima de você? Ou você está sentado numa postura quase de 90 graus, protegendo o seu corpo, a sua saúde? Então, o risco ergonômico tem muito a ver com a postura no trabalho. Se você vai carregar peso, pegue o peso conforme indica a medicina preventiva. Eles indicam como você tem que fazer. Você tem que abaixar, ajoelhar certinho, fazer todo o movimento correto para evitar dor nas costas. Tudo bem? Então, tem diversos riscos aí, diretos e indiretos, que podem afetar a vida e a saúde do trabalhador. Pensa comigo. Vida é valor. Se é valor, cuide dos seus funcionários. Não tem nenhuma empresa ou país no mundo que ela conseguiu produtividade e competitividade no longo prazo. Nenhuma. Então, no longo prazo, quando você investe em saúde e segurança, ele traz retorno para a organização. Você tem mais competitividade, você cresce no seu mercado, você traz segurança para o seu trabalhador. Ele vai trabalhar mais seguro, mais motivado. Antes de fechar parênteses, treinem o seu operacional. Eles precisam saber como utiliza EPI, eles precisam saber das informações dentro da organização, ou aqueles elementos administrativos de proibido passar por aqui, é melhor andar por aquela faixa, tá? Então, treinem o seu operacional. Dai uma visão técnica ao seu operacional, porque ele vai conhecer bastante e vai diminuir o risco de acidentes na segurança do trabalho e também problemas aí com saúde no trabalho, saúde ocupacional. Tudo bem, turma? Era isso que eu tinha por hoje. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula. Abraços, valeu, turma. Até mais.